entrando. Só estou vendo aqui a melhor posição de luz. E o chato do Instagram é só a gente não conseguir interagir, viu, pessoal? Porque a câmera tá aí longe e eu não tô conseguindo ver quem tá entrando para dizer oi. Mas espero que a gente tenha aí um momento bem produtivo. Paula tá organizando aí os detalhes, já vai sentar aqui do meu lado para a gente poder conversar sobre essas vendas persuasivas, né? Baseado numa linguagem ericksoniana, que é a linguagem hipnótica. Vamos falar um pouquinho sobre isso e, na verdade, a ideia é que a gente faça 3 lives para a gente conseguir completar esse conteúdo que é bem vasto. E mesmo fazendo 3 lives, a gente ainda não consegue aprofundar tanto, né? Porque realmente é um mundo, né? Essa linguagem hipnótica, ericksoniana, é outro nível é outro padrão de linguagem, não é isso? Milton Erickson descobriu essa linguagem, que é o pai da hipnose ericksoniana, e aí nos deu essa ferramenta maravilhosa da gente se comunicar de uma maneira muito mais assertiva, muito mais persuasiva, e nada melhor do que usar uma linguagem assim para a negociação, para as vendas. Então, estamos juntos aí para desvendar esse mundo novo de possibilidades. Graças a Deus a gente sai daquela comunicação violenta, né? Do imperativo afirmativo, de que você tem que, né? Vamos parar com isso, que isso não é legal. Quando põe tem que na frente da frase, ficou já desagradável, não, Paula? Com certeza, estou chegando. Paula, você Olha, tem que... estamos ao vivo! Ah, que chique! Que chique! Paula, você tem que... Eu tenho o quê? Você tem que fazer uma jantinha pra gente hoje. Eu fico imaginando, Kalina, como seria se você fizesse uma janta pra gente hoje. Olha a diferença da comunicação, gente. Porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber que isso é muito importante pra nossa relação de amizade. E pros nossos estômagos. Não precisa fazer hoje, pode ser quando você quiser. Entendi. Mais cedo ou mais tarde vou perceber que uma comidinha sempre aproxima os amigos. Isso, e uma cervejinha gelada também, não é Delícia. mesmo? Essas duas coisas. É isso aí, gente. Estamos ao vivo agora pelo meu Instagram pessoal, Paula Freitas 360. Deixa eu ver como é que a gente tá aí, Paula. Tá legal. Estamos bem no vídeo, estamos acompanhando aqui pelo tablet para justamente ver as dúvidas de vocês, para a gente interagir bastante aqui com vocês e para trazer muito conteúdo aí nessa 1 horinha de live sobre vendas hipnóticas, ok? É um prazer ter vocês aqui. Vamos segurar aqui um pouquinho o slide. A gente queria falar, né, Kalina, sobre venda hipnótica, né? Exatamente. Eu sou executiva aqui do INER, a Kalina é uma grande parceira aqui do Eduardo Rocha e nós estudamos muito a fio a hipnose terapêutica, prática e também a programação neurolinguística, não é mesmo? E agora nós somos master, né, em PNL. Então nós juntamos as estratégias da hipnose e as estratégias da programação neurolinguística para trazer dentro do cenário de vendas. Exatamente. Gente, negociação, tudo na vida é negociação. Nós nascemos negociando, né? Quando a gente era bebezinho lá, bem pequenininho, logo que a gente nasceu, a gente descobriu que se a gente chorasse, a mãe da gente pegava a gente no colo. Então, as mamães que estão aí vão concordar comigo que nem sempre quando o bebê chora é porque tá sujo ou porque tá com fome. Às vezes é manha mesmo, né? Porque quer carinho, quer atenção, né? Não. Igual nossos clientes, né? Nossos clientes, nós mulheres, nós a gente mulheres continua fazendo isso eternamente. Até hoje, né? É bem curioso. Mas é bom, né, gente? É bom. Negociar é bom, né? O negócio é saber como se comunicar. Como se comunicar. E nós aprendemos muito na PNL que nós somos responsáveis pelo processo de comunicação. Então nós temos que nos fazer comunicar e passar uma mensagem para o cliente, né? De uma forma assertiva, eficaz, que vai fazer com que alcancemos o nosso objetivo, que é vender. Mas o processo de venda não é tão simples assim, nós sabemos, né? Ele vem de uma série de estratégias, né, dentro de um processo. E nós queremos dar algumas dicas para vocês, de algumas estratégias
baseada aí na linguagem hipnótica e na programação neurolinguística. Paulo, e é importante a gente lembrar que venda, gente, quando a gente fala em venda, tem gente que pensa em produto. Não, venda não é só venda de produto. Venda também é venda de ideias. A gente se vende desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Exato. A gente se vende para os nossos maridos, para as nossas esposas, namoradas, para os nossos chefes, para a nossa família. A gente sabe o horário, né, Paulo, de negociar algumas coisas, né, de pedir, sabe, né? Tem hora que a gente sabe que a gente já tem um não. A gente cria a estratégia para... A gente faz muito isso com pai e mãe, né? Filhos, marido, né? Fazer isso, marido, sabe a hora de pedir, a hora de negociar. Então, por que não levar essas estratégias que a gente tem no nosso dia a dia para o contexto de vendas, né? Vamos ver como a gente pode fazer isso. Vamos começar? Vamos, mas eu quero começar, Paula, com um pressuposto da programação neurolinguística, que o significado da nossa comunicação é a reação que a gente obtém. Exatamente. Dica poderosíssima. Então, como a Karina já falou, essa live faz parte de um processo de pelo menos 3 lives, porque esse conteúdo é muito vasto. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muitas informações. E nós queremos trazer para você de uma forma assertiva, uma forma de maior aproveitamento. Então, hoje nós vamos inserir algumas ideias, algumas sugestões para vocês, esperando que vocês pratiquem, nos dê o feedback durante a semana aí no Instagram, respondendo essa live, respondendo nossas indagações, né, nos stories, e para que nós possamos ajustar a próxima live, mas continuando um pouco com esse tema de venda hipnótica, ok? Esperamos, contamos com esse feedback, né? Contamos com o feedback de vocês. Eu, como executiva de marketing aqui do INDER, e eu também como uma multiempresária, e como trainer, e como super Mulher Maravilha, né, que nós somos, nós sabemos que nós não vendemos produtos e serviços, nós vendemos os benefícios que aquele produto ou serviço vai trazer para a vida do nosso cliente, né? E para isso nós precisamos sempre o quê? Ouvir o cliente. Deixar o cliente falar, né? Nós fizemos uma reunião agora, por exemplo, nós ficamos 40 minutos deixando a pessoa falar, né? Só para depois a gente indagar com o produto, porque cada informação que a pessoa traz para você é crucial dentro de um processo de venda. Então, e a gente vai ver, Paula, que a gente tem que parafrasear com o nosso cliente. Para eu parafrasear, eu preciso ter uma escuta ativa e preciso de trazer aquela informação que o cliente trouxe com as mesmas palavras dele, só que num contexto diferente. A gente vai falar sobre isso. Exatamente, vamos falar sobre isso. Então, tendo em vista que temos que vender os benefícios, nós vamos ver algumas dicas de como podemos mostrar esse benefício para o cliente usando algumas estratégias, ok? A primeira dica é essa que eu imagino que vocês possam estar lendo, que é função para o processamento. O processamento pode ser o que? A fala, né? Igual nós estamos aqui, o pensamento, nós estamos aqui falando igual o Lucas, né? Aí eu olho aqui, se alguém comentar, né? Eu fico imaginando como seria se alguém comentasse aqui a nossa live. Nós vamos parar um pouco o nosso processamento e vamos responder vocês. Então, uma dica poderosíssima de como parar o processamento dentro de um processo acelerado de fala ou de pensamento é você chamar a pessoa pelo nome, né? Uma das formas de botar uma pessoa em transe, Milton Erickson falava muito disso, é justamente a confusão mental, ou quando você dá um susto, que leva a pessoa a um impacto, né? Então, assim, gente, quem nunca, né, tá fazendo alguma coisa errada, ou tá num processo de autoconcentração, aí vem alguém e chama pelo nome. Você para tudo que tá fazendo e dá atenção àquela pessoa, né? Às vezes a gente tá num restaurante, Paula, e a gente ouve um nome parecido com o nosso, a gente vira na já olha, nome, né? Então, assim, é intuitivo, é inconsciente. Então, toda vez que a pessoa estiver no processamento falando muito ali sobre a situação dela e você quer parar esse processamento, você chama o cliente pelo nome. Esse ganho de chamar pelo nome também é interessante porque você personaliza a venda, né? É muito ruim você chamar de oi, meu bem, minha querida, né, meu querido. Horrível isso. É horrível, gente, parece que parece que a pessoa está vendo para você, esqueceu o nome, ou não faz questão em memorizar o seu nome. Então, além de personalizar a venda, né, você consegue tomar a rédea da situação dentro de um processo de persuasão e influência. Então, chamar pelo nome é principal, é uma das ferramentas principais.
principalmente quando você for fazer o parafraseamento, né? Você chama pelo nome e depois você parafraseia com aquela pessoa, botando a sua ideia. Quer ver uma ideia de como a gente faz essa quebra de estado quando a pessoa chama a gente pelo nome? Alguém, um namorado, marido que está acostumado a gente chamar a gente de bem, de meu bem, de sei lá de quê, de repente ele chama a gente pelo nome. Nossa, não dá um impacto? O que eu fiz de errado, né? Ou pelo nome duplo, né? Quando a pessoa tem um nome duplo. Paula Freitas. Né? A mãe chama, a gente já dá aquele choque na hora. E aí, pessoal, uma outra dica muito legal de fazer a pessoa sair do estado onde ela esteja é dar alguma coisa para o cliente segurar, exatamente. Olhar, observar. É a próxima dica aqui, ó, deixa eu botar no slide. É isso aí. Dar alguma coisa para a pessoa segurar, isso mesmo. O que acontece, Paula? Às vezes, a gente entra num looping de pensamentos que pode ser um looping negativo. E às vezes o cliente, ele fica tão envolvido naqueles pensamentos, ou ele está numa linguagem corporal até de soberba. Por exemplo, uma linguagem assim, né? Uma linguagem assim, uma linguagem de afastamento ou da assim cadeira, também, ou assim, uma linguagem de bloqueio. Fechada, né? Quando o cliente está numa linguagem assim, porque quando eu gosto de uma pessoa que eu vou conversar com ela, eu me aproximo. Você se inclina, né? Eu me inclino porque eu quero estabelecer a linguagem conexão. Agora, não adianta, gente, eu me inclinar e o cliente estar numa linguagem corporal de bloqueio, onde ele está demonstrando eu não estou interessado no que você está dizendo. Uma das maneiras de quebrar esse estado é você entregar alguma coisa para a pessoa ler. Porque ela vai ser obrigada. Eu vou entregar agora para a Paula aqui um papel. Ela vai ser obrigada a sair do estado que ela está. Quebra o estado, né? É isso aí. Importante, né? Esse papel aqui. Deixa eu ver aqui. Cola. Então, você quando... Gente, quem já foi na Polishop, nessas lojas aí, grandes lojas de venda... Acho estranho, poxa, é mesmo, realmente o vendedor me deu alguma coisa para segurar, nem que seja um papel, uma caneta, uma revista, é para quebrar. Gente, isso são dicas importantes. Você fala, mas que louco isso. Não, mas faz sentido, estudos comprovam isso, né? Essa venda hipnótica, quando você faz isso, você vai estar desviando a atenção da pessoa, vai estar criando uma confusão mental. E todo estado de transe, às vezes... você pode fazer trânsito com pessoas de olhos abertos, né? Uma das formas de estar em trânsito, como eu já disse, é a confusão mental. Então, tu vai ficar olhando e assim, mas por que ela me entregou isso? Né? Tu vai ficar olhando pra você, tipo assim, querendo uma resposta. E aí vai entrar em processo aí de espelhamento de rapport com você. O que você inserir, depois disso, vai ser eficiente, vai ser eficaz. Qual seria a próxima dica? Quebrar o padrão mental com um fator inesperado. Essa aí é bem curiosa, né, Karina? Isso aí eu sempre observo muitos padrões de venda, mas uma dica é você quebrar o padrão da pessoa. Pode ser simplesmente fazer com a pessoa mude de lugar. Então, se ela está em pé, fazer ela sentar, se ela está sentada, fazer ela levantar. Na hipnose, a gente usa dar uma voltinha, que é a forma de quebrar o padrão. Outras formas também de induções hipnóticas é você fazer o quê? Um susto na pessoa. Né? Quando você está num loop, né, de pensamento ou de um converseiro, se você fala um pouco mais alto, você cria uma situação de susto, a pessoa vai quebrar o padrão. Ou então, às vezes, você vem com um assunto que não tem nada a ver. Gente, eu gostaria, talvez não esteja tão claro ainda, mas como eu estava falando, quando a gente está num looping de pensamento, por exemplo, um vendedor se aproxima de mim. Qual é o pensamento que se estabelece na minha mente? Ele quer me vender alguma coisa. Isso. E aí eu fico nesse looping de pensamento, eu fico num diálogo interno que vai trazer, que não vai favorecer aquela venda. Então, para que o vendedor, nesse caso, eu sou a cliente, me tire desse estado, ele pode, inclusive, falar um assunto que não tem nada a ver com nada. Com venda. Então, aí eu vou levar um susto. Vai falar do Bolsonaro, vai falar, sei lá, de alguma coisa que aconteceu no dia, que seja alguma coisa engraçada, ou que saia mesmo do padrão. Eu vou olhar e falar, mas ele não ia falar sobre venda? Exatamente. Quebrar o padrão, né? Isso faz com que gere também essa interrupção no processamento e gere uma confusão mental e você consegue fazer com que a pessoa entre em transe, em estado de alta concentração com você, através dessa quebra.
né? Nós usamos muito isso na hipnose e nas ferramentas de programação neurolinguística. Então, nós estamos trazendo isso para as vendas. Nós não, várias pessoas, né? Nós estamos aqui expondo para vocês algumas estratégias baseadas em estudos e comprovações. Isso é tão verdade, Paula, que você já percebeu como alguns vendedores são extremamente chatos? Porque eles entram no loop deles de venda, é como se eles ligassem um playzinho lá do gravador antigo lá, e ele entra naquele script chato que você não tá afim de ouvir, e ele não sai daquilo, e eu não tô afim de ouvir aquilo. Exatamente. Então, quando o vendedor faz essa quebra de estado, ou seja, vem com um assunto que não tem nada a ver com a venda, que não tem nada a ver com nada, eu olho pra ele e falo, uai, por que ele tá falando disso? Qual o objetivo? Então, a pessoa vai entrar no estado de autoconcentração com você. É isso aí. Vamos quebrar primeiro? Vamos quebrar o estado? Vamos quebrar o estado. Vamos dar uma voltinha. Dá uma voltinha. Pronto, quebrou. Faz parte. Vamos lá. Agora vamos continuar com a segunda dica importante aí dentro, né? Então, processamento e São 3 tópicos, né? São 3 tópicos que nós vamos falar hoje. Então, o primeiro foi processamento, depois no final a gente pode dar uma revisada, né? O primeiro foi parar o processamento. Parar o processamento. E agora, qual nós vamos falar sobre induzir, função induzir processamento. Que curioso, né? Induzir. Primeiro parar e depois induzir, né? Que estratégia é essa, né? Porque quando eu paro, Paula, eu chamo a atenção da pessoa para o que eu estou dizendo, Ótimo. que não necessariamente é a venda. Eu estou chamando a atenção para mim, para um assunto que de repente a pessoa pode ficar até muito interessada. Então eu parei o processamento dela, daquele diálogo interno de a pessoa quer me vender, certo? Sim. Agora é a hora de aplicar sugestão. Aí você vai induzir a um processamento, né? Exatamente. Que interessante. Qual é a primeira forma de conduzir esse processamento, Kalina? Então, vamos passar para o próximo slide? Porque eu gostaria de mostrar a caixinha da comunicação efetiva. Pessoal, se aí não tiver tão boa a iluminação por causa da TV, a gente vai mandar, né, Paula, esse material para vocês depois. Vamos mandar. Ok? Um PDF. Então, vamos lá. Primeiro, eu venho com o input ouvir. Então, primeira coisa, como a Paula começou essa live, falando da escuta ativa. A gente vai falar sobre o parafrasear com o cliente, que é nada mais do que eu ouvir bastante, e nessa fala eu vou pegando várias coisas. Por exemplo, eu vou pegando o word mapping do cliente. Então, se o cliente é empreendedor, ele vai falar sobre inovação, ele vai falar sobre criatividade, ele vai falar sobre as coisas novas que estão sendo feitas no mundo corporativo. Se esse cliente ele é um servidor público, ele vai ter uma outra fala. Né? Se ele é político, ele vai ter outra fala. Se é uma pessoa mais velha, se é mais jovem, enfim. Para eu conseguir captar esse word mapping, ou seja, esse mundo de palavras que a pessoa tem, eu preciso ter uma escuta muito ativa. Porque, Paula, já observou que quando a gente é contratado, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? Quando a gente é contratado numa empresa que a gente não conhece ninguém, a tendência nossa é ficar mais fechado, mais silencioso, mais introspectivo. Mas a primeira coisa que a gente faz é dar uma passada de olhar no lugar e buscar alguma pessoa que a gente consiga estabelecer conexão. Algo semelhante, né? Exatamente. Ou seja, alguém que tenha afinidade comigo. Né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Se de repente eu encontro uma pessoa que também é mãe, já é um ponto de afinidade, já é alguma forma de estabelecer o quê? Uma conversa, uma conexão, uma amizade e tal. Então, na venda não é diferente. Para eu conversar, quando eu conheci a Paula e a gente teve uma afinidade muito automática, por que a gente teve uma afinidade muito automática? Porque nós somos empreendedoras, porque a gente vive no mesmo mundo, mesmo mapa. Não é, Paula? Ficou mais fácil, né? Ficou porque tem o quê? Afinidade. Coisas em comum. Coisas em comum. Então, para que eu preciso ter uma escuta ativa? Para eu entender como é esse mapa de mundo desse cliente, para eu entender como é o mundo dele, para que eu fale coisas que sejam interessantes para ele e não para mim. É curioso, por exemplo, se o cliente falar, nossa, eu adoro jogar, o que você faz nas horas vagas? Eu jogo tênis. Às vezes você nunca jogou tênis na vida. Você fala, nossa, eu mesmo, que interessante jogar tênis. Eu também gosto, sabia? Ou então eu posso falar, gente, eu já tentei jogar tênis, mas nunca aprendi. Mas eu acho lindíssimo.
lindíssimo esse esporte. Exatamente. E puxar assunto naquela área de preferência. E de preferência você pode induzir o seu processo de venda alinhado com essa dica importantíssima que ele deu. Então, mostrar o que o seu benefício, se você não consegue adequar, tem que sair buscando elementos, né, do seu cliente até você conseguir linkar o seu processo de venda. Pessoal, eu coloquei aí para vocês há pouco tempo que venda é namoro. Gente, se espelhem aí nos grandes conquistadores. O que os grandes conquistadores fazem, Paula, para conquistar os alvos deles? Vocês já perceberam que às vezes mulheres muito bem sucedidas, muito inteligentes, caem na lábia desses caras, desse encanto? Por quê? Porque eles são totalmente preparados para entrar em rapport com aquela cliente, com aquela pessoa que na verdade virou uma cliente, né? Para entender qual é o mapa de mundo dela, porque ele se mostra como uma pessoa que faz completamente parte do mapa de mundo dela. Exatamente. Se insere no contexto, né? Exatamente. Muito boa essa ferramenta, né? Da caixinha da comunicação. Então, eu ouvi bastante. Agora, depois que eu ouvi bastante, é a hora do processamento, então eu vou compreender. E só então eu vou fazer o output, que é o falar. E essa fala tem que ser muito assertiva, tem que ser baseada no mapa de mundo do cliente, tem que ser baseada no word mapping dele. Eu tenho que falar coisas que interessem a ele. E aí, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, tem uma seta grandona vermelha aí, que é do feedback, ou seja, da retroalimentação. Eu tenho que retroalimentar essa conversa. Eu tinha um diretor meu que falava, eu tenho que dar uma pedalada, porque senão a bicicleta cai. É mesmo. Né? Então, como é que a conversa continua? Conversa, vai. Como? Retroalimentando. Perguntas abertas. Sim, fazemos perguntas. Pergunta fechada na venda é proibido, gente. O que seria, Karina? Explica pro pessoal o que é a diferença entre pergunta aberta e pergunta fechada. Vamos dar algum exemplo? Olha, eu adoro como. Adoro. Como você faz isso? Como você chegou até aqui? Como? Porque não tem como a pessoa responder sim, não, talvez. Ela vai ser obrigada a falar, mesmo que ela não goste de falar. Esses dias eu dando treinamento, eu peguei a pessoa mais introspectiva da sala, aquela que não abria a boca no treinamento, e comecei a simular uma venda para essa pessoa. Só que eu simulei uma outra coisa e aí eu comecei a fazer o como, o que, o para quê. O que aconteceu? A pessoa foi obrigada a se abrir e ela gostou e eu consegui estabelecer um diálogo, mesmo sendo uma pessoa muito introspectiva, tímida, que não queria se abrir. Ela falou, ela se abriu, porque você fez as perguntas abertas. Exatamente. E aí o próximo slide, daqui a pouco a gente volta, só pra gente mostrar aí essa questão das perguntas abertas. Atenção, consideração. A gente volta daqui a pouquinho. Pronto. Quem, o que, onde, quando, porquê e como. Quando você fez isso? Quando você se formou? Quando você abriu a sua empresa? Quando você teve essa ideia de abrir esse empreendimento? Como foi isso? Como foi aquilo? O que? Por quê? Para quê? Gente, super dica aí para quem quer aprender a fazer perguntas abertas. Assistam aos grandes entrevistadores. Ótimo. Paula, você já percebeu que o Jô Soares, ele poderia entrevistar a pessoa mais chata da face do planeta? Que ele sabe fazer, sabe? Que a entrevista ficava legal. Ficava interessante. Ele conseguia arrancar as coisas das pessoas. E para eu conseguir entender o mapa de mundo do cliente, para eu conseguir parafrasear com ele, eu tenho que fazer ele falar. Vamos ouvir o cliente, né? Mas fazendo ele falar. Às vezes ele não quer falar, não. Às vezes ele está naquela atitude de bloqueio que eu falei. A gente tem que tirar ele da atitude de bloqueio, não, Paula? Verdade. Vamos voltar só mais um pouquinho? Vamos. Então, só para completar essa caixinha da comunicação efetiva, para eu ouvir, eu tenho que estar com muita atenção e concentração. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um programa de entrevistas na TV caiofab.net, que é uma TV via web. E no começo, Paula, foi um exercício muito grande para mim. É 1h30 de entrevista ao vivo. Eu consegui ficar concentrada na outra pessoa, ouvindo o que ela estava dizendo, por quê? Para a entrevista ficar... Se eu vou te entrevistar, Paula, e você, por exemplo, você foi dona de 9 clínicas, não é isso? Eu tenho que te entrevistar falando do seu mundo. Sim. Para a entrevista ser interessante para você e para você falar coisas legais. Então, eu faço uma pergunta para você, eu dou a pedalada, eu tenho que estar muito atenta para o que você vai responder, porque eu tenho que pegar a sua fala e depois te devolver com uma pergunta aberta.
para que o diálogo, para que a conversa tenha continuidade e tenha uma sequência lógica. Fazer isso é um exercício gigante de concentração. Porque não é o meu mundo que interessa, não é a minha empresa. Eu estou falando da sua empresa, eu estou falando da sua história. E deixar a pessoa falar da empresa dela. Antes de você falar da sua empresa, de você, do seu produto, deixa a pessoa falar, né, sobre ela, pergunte sobre ela. Exatamente. E uma das... A gente vai falar do rapport daqui a pouquinho. E uma das formas de fazer rapport com o cliente é você perguntar algo da vida dele que ele goste muito. Muito. A primeira pergunta, né? Seria essencial, né? Por exemplo, mãe falar de filho. Se você perguntar sobre os filhos de uma mãe, ela fica 1h30 falando dos filhos e não percebe que o tempo passou. É a hora de estabelecer o rapport, é a hora de aproveitar aquilo. Mas vamos lá. Eu tenho que ter conhecimento, então, no caso, sobre o produto ou serviço que eu presto, e aí eu falar com clareza e continuidade. Continuidade por meio das perguntas abertas. Excelente. Ficou mais alguma dica para trás? Não, tá tudo certo. Tudo vamos certinho, pra frente. Vamos pra frente. Vida que segue. Ah, sim, tem o segundo item lá. Você já falou, né? Mas vamos dar uma ênfase. Atribuir um novo tipo de interpretação e explicação a um texto, dando uma nova abordagem ao seu sentido, tornando-o mais perceptível ou atribuindo-lhe uma nova interpretação. Reproduzir as ideias de um texto, dando-lhe redação pessoal. Então, como eu falei das entrevistas, eu vou reproduzir, ou da venda, ou eu vou reproduzir o que o meu cliente me falou, dando uma nova interpretação minha. Então, por exemplo, durante 20 anos da minha vida, eu treinei pessoas para vender seguro de vida, que é um negócio difícil de vender. É difícil. Então, eu preciso trazer ganchos da vida da Paula para conseguir inserir o benefício desse produto na vida dela, para que ela queira comprar. Então, eu já peguei vários ganchos em vendas, gente. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pensionista que ela tinha 4 filhos. 3 filhos eram muito bem sucedidos e uma filha havia feito um casamento ruim, teve 2 filhos e teve que voltar a Paula para casa da mãe com as 2 netinhas porque ela não tinha onde morar. E quando eu ouvi toda a história de vida daquela mulher, eu falei, ok, e o dia que a senhora faltar, como vai ficar sua filha e suas netinhas que moram na sua casa? Olha só. Aí ela impactou, né? Eu falei, porque os seus filhos vão vender a sua casa, vai repartir entre os 4 filhos. E como que a sua filha, que não tem condições, vai comprar uma moradia e vai morar com 2 crianças no valor de 1/4 da casa? E ela? Fechou na hora. Com certeza. E fechou só para essa filha. Né? Deixou só essa filha como beneficiária. Eu falei, olha, você não precisa deixar para os 4 filhos, você vai deixar para quem precisa. Então, é essa a ideia de você parafrasear com o cliente, você trazer o benefício que você tem, incluindo, encaixando na vida dele. Gente, essa questão de você buscar, como é importante, né, assim, em todo o contexto do processo de venda, você mostrar os benefícios, identificar quais são os benefícios que o seu serviço vai trazer para o cliente. Você contextualizando para a vida dele. Se você precisa fazer eliciando, né, o estado atual do cliente, vendo o que ele deseja e ouvindo e inserindo os benefícios do seu produto dentro desse contexto. Muito bom. Muito bom, né, essa dica. Vamos pra frente. Função induzir a aceitação. Ainda tá na indução, hein? Nós ainda estamos, mas continua, né? Nós induzimos o processamento e agora vamos induzir a aceitação para o cliente. Como que o cliente fala, sim, eu vou comprar, que dá até aquele frio na barriga, né? Tá, qual vai ser as formas de pagamento? Nossa, tem nada melhor que ouvir isso, né? Então, como a gente pode fazer para a gente justamente induzir a aceitação, fazer com que o seu cliente diga sim para você? Vamos lá, citar razões emocionais. Eu acabei de dar um exemplo aqui de uma razão emocional que eu trouxe para a venda. E, gente, toda venda é emocional. A gente tem uma tendência de achar que a gente decide comprar qualquer coisa com a nossa razão. Isso é uma balela. Tá? Na verdade, o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, que fala para você, não gaste seu cartão de crédito, não, você precisa ser mais seguro, você precisa ser mais prudente, o reptiliano, ele passa a justificar o que o seu sistema límbico já decidiu, porque a gente compra com a emoção. Exatamente. A gente compra para evitar uma dor ou para trazer um prazer para a nossa vida. Né? Por isso que no seguro de vida eu eliciava a dor do cliente.
eu provocava nele uma reflexão sobre a dor. E aí ele queria sanar, curar aquela dor imediatamente. Então, trazer algum elemento, alguma razão emocional, o que você acabou de falar, que você fez com a sua cliente da venda do seguro, né? Exatamente. Você trouxe um elemento emocional dentro do processo de venda, interessante. E lembrando que na hipnose a gente fala do eliciar, né? Eu vou eliciar no cliente ou despertar nele a dor ou despertar nele o prazer. É um desses dois caminhos. É um dos dois. E às vezes, impressionantemente, pela dor é muito mais rápido, né? Você vê, nossa, o que vai acontecer se você fizer isso, se você não fizer? Prazer, né? Também, menina. Eu já entrei numa concessionária para comprar um carro que eu ia para comprar um e comprei outro. Para que serve esse test drive? Para você se apaixonar, né? E como a gente já está ancorado, né, o cheirinho do carro novo, e esses processos de ancoragem, a gente pode fazer uma live só sobre isso, ancoragem no processo de venda. Como estabelecer âncoras para o seu cliente aí, que vão fazer que ele vai embora para casa, mas que ele volta no outro dia, no máximo, para comprar. É interessante. Então, mais uma dica é fazer pressuposições quanto ao futuro. Isso é muito interessante. Nós fazemos muito isso na hipnose, na PNL, que são as visualizações criativas, né? É que nós chamamos de ponte ao futuro. É uma forma de você induzir a aceitação do seu cliente, é você fazer que ele imagine, visualize e perceba, né, ele utilizando o seu serviço ou usando, né, o seu produto. Então, vou dar um exemplo, né? Corretor imobiliário, se tiver alguém aí ouvindo. Você levar, né, o seu cliente para visitar o apartamento dos sonhos dele, né? Mostrar na planta uma coisa, a foto, mas quando o cliente entra, você pode pegar a chave e falar, olha, aqui é a chave do seu apartamento, né? E aí você cria ele, mesmo com os cômodos vazios, você pode fazer ele imaginar, imagine você com a sua família, recebendo seus amigos. Você vai ver o que é congruente também a ele. Se ele falar, eu sou solteiro, eu posso fazer muita festa. Então imagine você dando uma festa de inauguração do seu apartamento, da sua casa nova, você recebendo seus amigos no final de semana. Se ele falar que ele é mais família, que você já fez liciou antes, né? Você vai falar, olha, imagine o sossego, a paz da casa própria para trazer para você. Imagine você reunido com a sua família, assistindo um filme, naquela tranquilidade, saber que você está deixando algo para os seus filhos, né? Futuro, que seus filhos vão ter onde morar, vai ser um bem que você vai deixando para os seus filhos. Também isso com o carro, né? A gente pode fazer, ou com um serviço igual aqui no INE, nós oferecemos cursos, né? Formações para as pessoas. Então, imagina você poder atender com o processo de hipnose dentro do seu tratamento das suas terapias cognitivas, ou você trazer a PNL para o seu atendimento de coaching. Então, trazer essas visualizações futuras é uma forma da pessoa sentir, perceber os benefícios daquele seu serviço ou produto para a vida dela. Então, a gente cria, né, geralmente, a gente faz muito isso dentro da persuasão e influência. Deixa eu te cortar só um pouquinho, Paula. Olha, gente, presta atenção no que a Paula está falando. Olha o que ela acabou de trazer. No coach, a gente fala muito dos valores das pessoas, né? Então, um vendedor é um coach também, sabe, Paula? Porque se o cara gosta de muita festa e tal, você vai eliciar um estado, um estado desejado como? Dele fazendo festa, porque isso é um valor para ele. É um valor, você vai definir. Da alegria, o valor da festa. Agora, se a pessoa é muito família, você vai eliciar um estado como? Ele trazendo valores família. Só que para isso tem que ter tido um processo de investigação antes. De saber quais são os valores desse cliente. Porque eu já vi vendedores falando de coisas pra mim que eu detesto, que não eliciou em mim estado nenhum, sabe? Eu mal chego na loja, a mulher fala, pega uma blusa lilás e fala, essa blusa vai ficar linda em você. Gente, eu odeio lilás, tá? Vou deixar bem claro, se alguém quiser me dar um presente, não me dê nada lilás, porque eu odeio lilás, odeio cinza. Aí a pessoa nem me conhece, não fez um processo de investigação, não sabe do que eu gosto, do que eu deixo de gostar, dos meus valores, e já vem trazendo um fechamento de algo que não tem nada a ver com os meus valores e com as minhas crenças e com o que eu gosto. Pois é, então é muito importante você fazer essa visualização futura, porque o cliente, nós temos uma capacidade muito boa de imaginação, né, de criação. E a sua mente tem essa possibilidade, né, de criar, imaginar e perceber. Você dando algumas induções, né, que você já fizeram. Indução ao parar o processamento, induzir ao processamento. E agora você vai inserir essa sugestão, a pessoa vai imaginar, vai perceber, vai sentir,
vai experienciar aquela sensação no corpo dela e vai fazer com que ela fale sim para você. Olha que interessante, Paula, vou usar o meu exemplo aqui no Instituto. Eu vim fazer o primeiro curso do Eduardo Rocha em maio do ano passado. E na época ele me vendeu um curso de hipnose. E eu não clinico, não quero clinicar, não gosto, não sou terapeuta. E eu me perguntei, para que eu vou querer um curso de hipnose? Claro que ele não me vendeu um curso de hipnose, né, gente? Ele me vendeu a capacidade de fazer as pessoas entrarem em conexão com elas mesmas, de entrar num processo de profunda conexão, de concentração, aliás, para que elas pudessem assimilar melhor os meus treinamentos. Olha, gente, que diferença, né? E tanto que a hipnose, agora com essa citação que você fez, eu também era empresária. Quando eu falei, que é isso, operativa de hipnose, aí me ajudou tanto num processo, inclusive, de venda, de persuasão, né? Que vocês não podem imaginar, eu fico imaginando como seria se vocês pudessem então aí vir aqui e vivenciar isso, e ver quão poderosas são as ferramentas. Tanto que nós estamos trazendo os conceitos de hipnose para dentro do processo de venda. A gente pode ser hipnose em tudo, não só na venda, não só na parte de mudança de estado, de tratamento de curas, fobias, traumas, mas em todas as áreas possíveis da sua vida, da nossa vida. E acaba que a gente está falando de uma maneira muito superficial aqui, gente, porque isso é só uma live, então às vezes fica um pouco mais complicado a gente explicar para vocês o que é uma visualização de um estado futuro. Uma mulher, por exemplo, que é muito vaidosa, uma pessoa de uma clínica de estética, como é que ela consegue vender um procedimento estético? Fazendo a mulher se visualizar muito mais bonita, com uma pele limpa, sem estrias, sem celulite, ela se imagina daquele jeito. E é por isso que as propagandas são todas com mulheres perfeitas, com um corpo perfeito. Também para a pessoa tentar se visualizar, né, naquele processo. Isso é bem que as empresas usam muito, né? A gente vê o multinível, marketing de multinível. Por que é tanto sucesso? É porque dá certo, é porque funciona, né? E aí você vê lá a propaganda sempre, a pessoa com carrão, com avião, viagem. É a visualização criativa, fazer a pessoa desejar aquilo, buscar aquilo inconscientemente, né? E tem gente que vende baseado no estado atual. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero comprar algo que me lembre e que elicie naquele momento o meu estado atual. O meu estado atual é o estado que eu não quero. O que eu quero? É o meu estado desejado, é o meu estado futuro, onde eu quero chegar. Exatamente. Temos mais uma dica, 2, né? Comprovação social, dando gancho, né? Olha como eu era malaca quando eu vendia seguro de vida. A gente sabe o que eu fazia, Paula? Eu andava com um tantão assim de proposta, que eu tirava cópia. Eu colocava na mesa sem o cliente perceber. Eu chegava com a minha pasta e botava assim. Aí ele ficava de rabo de olho olhando assim. Aí eu falava, não, isso aqui é o número de propostas que eu fechei hoje. Nem era, tudo em branco. Não, tudo preenchida, mas eram propostas do mês, né? Do mês, então. E se fosse de um amigo dele, que eu pegava muito indicação, né, gente? Porque indicação é tudo na venda, né? Se fosse um amigo dele, eu deixava a proposta do amigo dele em cima, para ele ver que eu realmente havia fechado. Ou seja, a comprovação social. A comprovação de que as pessoas gostam, aprovam e querem. Exatamente. É porque é um gatilho, né, que nós usamos muito no marketing, né, indo para a parte de marketing digital, marketing direto, a aceitação, todo mundo está comprando. Um gatilho que a gente usa vagas esgotadas. Mas caramba, esgotou, então quer dizer que todo mundo comprou, então eu quero também. Né? Geralmente a gente vende mais quando a gente coloca vagas esgotadas, sabia? Que no Depois que você bota isso, as pessoas querem. Não, mas eu preciso fazer esse curso também. A turma encheu, mas eu quero, consiga pra mim uma vaga. E o que as boates fazem, né, Paula? Isso, nossa, gente, é muito engraçado, né? Você passa em frente, a boate tá aquela fila. Aí o que você pensa? Nossa, tá lotada, tá muito bom, tá bombando. Mas, na verdade, o dono, o gerente da boate está segurando a fila para gerar justamente aqui, ó, comprovação social. Então, se é bom para todo mundo estar lá, as pessoas querem ir, eu também vou. Isso é verdade, tá tudo vazio. O que são gatilhos mentais? Paula, para a gente explicar um pouquinho melhor para o nosso público, são vários os gatilhos, a gente não vai conseguir falar sobre eles. Escassez, o Érico está falando. Isso aí, o gatilho da escassez, que é quando eu disse do vagas esgotadas. Exatamente. O que é o gatilho mental?
Quando a nossa mente, ela não tem capacidade de analisar todas as variáveis de um cenário e tomar uma decisão rápida analisando todas as variáveis. Então, ela vai nas mais fáceis. Por exemplo, eu vou almoçar, tá? Vou lá no setor comercial sul, vou almoçar. Tem um restaurante que é R$ 49,90 o quilo, o outro também é R$ 49,90. Um tá lotado, o outro tá vazio. A gente vai aonde? No lotado, gente. Tá falando assim, se esse restaurante tá vazio, é porque não presta. Será que é bom? É verdade. Não é? A gente vai no lotado. Não, se tá lotado é porque é bom, gente. Então, gente, fila de banco também. De vez a gente fica atrás de fila. É quando você vê, tem um monte de caixa eletrônico vazio, né? Mas você entrou atrás de uma fila. Você fala, gente, por que eu não olhei? Mas é a aceitação, é o coletivo. Mas sabe o que acontece? No caso do restaurante, eu não teria condição de ir lá, experimentar a comida, ver se é boa, pra depois decidir se eu vou comer lá. Não tem jeito, né? Não tem, você tem que... Então eu tenho que usar o quê? Um atalho mental pra tomar uma decisão rápida, em segundos. E aí, por isso que passagem aérea, toda vez que você entra, tem... Mega promo. Não, tem 2, 3 lugares. Gente, todo avião só tem 2, 3 lugares pra reservar, pelo amor de Deus. Não é, né, gente? Não é, né? É uma mistura aí da escassez com a comprovação social. É isso aí, muito bem, muito bom. E a afirmação sequencial, nossa, essa dica é top, né? Tem pesquisas aí de marketing que falam que se você falar, se você arrancar 2 sim seguidos do seu cliente, o terceiro vai ser efetivo. Ou se você botar 2 ideias consecutivas, né, a terceira vai ser que ele vai comprar. Né? Então, assim, sempre que você for fazer um processo de venda, você tem que dar 2 coisas antes de iniciar o processo de venda. Estamos falando sobre isso, né, Kalina, hoje. Vamos estruturar um calendário de marketing, tá? Mas nós temos que dar antes 2 coisas gratuitas ou com valor reduzido, para depois a terceira ser uma venda, porque a gente sabe que vai gerar a aceitação, vai ser a indução da aceitação naquela terceira. Isso é comprovado, gente. O pessoal do marketing aí já estão cansados de saber disso e nós queremos dar essa dica para vocês de que sempre que eu vou fazer algum processo de venda, você vai botar lá no terceiro item, aquilo que você quer realmente oferecer. Por quê? Você vai fazer seu cliente concordar com você pelo menos 2 vezes seguidas. Então você vai falar coisas que você já sabe que ele vai concordar, que ele vai dizer sim. Então ele disse sim na primeira, ele disse sim na segunda, a terceira é a venda. E aí ele vai ter mais dificuldade de dizer sim, porque ele já falou sequencialmente sim várias vezes para você. Exatamente. Me veio na cabeça agora uma brincadeira que eu falo muito com a minha sobrinha, a Maisinha, né? Quem me acompanha sabe dos stories que eu faço com ela, que eu falo assim com ela, você me ama? Sim. Você é linda? Sim. Aí ela fala, sim. Aí eu falo, então você é de quem? Aí ela, da Dindinha. Olha que absurdo, é a terceira, né? Gente, então eu induzo ela a falar. Aí a mãe dela olha assim, aí ela olha pra mãe dela e fala assim, e da mamãe também. Mas eu induzi ela a falar que ela é da Dindinha, né? Então, você é linda? Sim. Você é maravilhosa? Sim. Então você é de quem? Da Dindinha. Pronto, então induzo. Então, essa é uma dica que você tem que fazer com o seu cliente, levar ele a 2 sim, para que o terceiro ele vai falar, sim, eu quero comprar o seu produto, eu quero adquirir o seu serviço. Então, essa dica é para fechar com chave de ouro, né? Exatamente. Pessoal, semana que vem a gente está de volta, né, Paula? Já acabou. Vamos falar só desse pressuposto? Vamos. Pessoal, aproveitando sim, as pessoas respondem às suas experiências e não à realidade em si. Olha o que eu falei da blusa lilás. Eu respondo a minha experiência. Eu não gosto de lilás. Pronto. Lilás é feio? É uma cor feia? Você não... Pra mim, pro meu mapa. Pra você pode ser lindo. Tem gente que adora lilás. Exatamente. Não é isso? Só que a gente impõe o nosso mapa nas pessoas. E o vendedor que faz isso, coitado, ele tá fadado ao fracasso. E a gente vê muito que o mapa não é território na PNL, né? Quer dizer que o meu mapa, mas Kalina, eu gosto de lilás. Mas a Kalina não gosta. Aí eu tô vendo uma blusa, a Kalina é vendedora, tô vendo uma blusa linda lilás. Aí a Kalina, como ela não gosta, ela não vai me oferecer, mas baseado em que ela acha que eu não vou gostar de lilás? Né? Então, assim, a gente tem que saber buscar as experiências do cliente, vividas, as dicas que ele dão, que ele vai te dar, o que ele vai trazer para você como elemento e anota tudo. Se for uma venda por WhatsApp, telefone, anota mesmo, que você sabe que em algum momento você vai pegar aquele elemento.
Se for uma venda presencial, concentração, foco no seu cliente, para você parafrasear, para você pegar os elementos da fala dele, traduzindo para induzir a uma aceitação dele. Uma vez eu estava com um colega meu de trabalho, ele estava agendando a venda de um seguro de vida. E ele ligou para uma senhora, a senhora falou assim, meu filho, eu não posso falar com você agora porque minha filha está passando mal, eu estou indo para o hospital. Ele anotou na agenda. A senhora estava indo para o hospital. Muito na planilha de lead. A senhora estava indo para o hospital levar a filha. Uma semana depois ele ligou e falou, a sua filha está bem, né? Primeira coisa, olha que interessante. O Flávio Mendes está perguntando se nós vamos publicar esse vídeo no YouTube ou no Face. Flávio, essa live vai ficar disponível por 24 horas, né, no Instagram da Kalina, no meu Instagram pessoal, e também nós vamos colocar no IGTV, né? Eu tenho essa ferramenta, a gente vai poder transcrever ela, resumir ali um pouquinho para botar no IGTV. Então pode ficar tranquilo e você pode assistir ela novamente quando nós encerrarmos. E nós vamos fazer um conjunto de 3 lives, né, sobre esse tema de vendas. Nós reunimos, estudamos muito conteúdo, estudamos muito PNL e hipnose para poder trazer para vocês dicas importantes. E quem quiser ter esse material, né, Kalina, responde no direct. Nós estamos fazendo uma lista de transmissão, né, de e-mail e de WhatsApp para poder mandar sempre, todos os dias, a partir de agora, linguagem, conteúdo e dicas importantíssimas para vocês dentro de um processo de venda, de gravação de vídeo, de marketing, de conteúdo, de liderança, né? Nós somos grandes líderes, né? A Kalina é excepcional e eu também somos, né? Somos grandes líderes. Nós queremos trazer o que a PNL e a hipnose pode estar dentro desses contextos todos para vocês. E aí a gente vai fazer o PDF, vamos mandar para vocês de forma gratuita. E eu pergunto, como seria se você tivesse esse PDF na sua mesa para você revisar a cada visita que você fosse fazer, a cada marcação de visita. E aí eu quero deixar uma última dica de marcação de visita, Paula. Ótimo, claro. A gente usava muito isso. Eu não perguntava para o cliente se ele queria me atender. Eu ligava e falava, olha, eu estou com uma agenda disponível amanhã às 10 ou depois de amanhã às 16. Qual horário você prefere? Exatamente. A gente usa isso muito no modelo Milton da hipnose, né? Você prefere que eu te visite amanhã às 14 ou seria melhor às 16? Você dá 2 opções. Eu falo assim, olha, melhor às 16. Porque já está subentendido que ele vai te atender. Vai ser atendido, né? Tá perguntando outra dica, olha que interessante. Você vai fechar a venda. Não pergunta a pessoa, você vai comprar? Que pergunta fechada, horrível, né? Fala assim, você prefere pagar no cartão ou no dinheiro? Eu puxava a proposta, Paula, quando eu via que eu já tinha vencido todas as argumentações, e eu começava, qual o nome dos seus filhos? Começava a preencher. Eu não perguntava se ele queria comprar. Qual o percentual que você vai deixar para cada filho? Você vai deixar para sua esposa e seus filhos ou vai deixar só para os seus filhos? Muito boas essas dicas, né? Isso se chama fechamento presumido. Presumido. E um modelo Milton, se a gente for fazer, tem que dar 10 lives para dar, é muita dica. A linguagem hipnótica que a gente usa no modelo Milton, você consegue persuadir, influenciar qualquer pessoa de uma forma indireta, sem ela perceber. E totalmente, como a gente fala na PNL, elegante, né? Exatamente. Usando as estratégias mais elegantes para que você consiga alcançar o seu objetivo. É isso aí, pessoal. Para qualquer tipo de argumentação, de persuasão, tire do seu vocabulário o imperativo afirmativo, tire do seu vocabulário a conversa violenta, a comunicação violenta. Exatamente. É uma comunicação que não cola, ninguém gosta de ser mandado. Ninguém tem que fazer nada, né, Paula? Você não tem que fazer uma janta pra mim. Mas como seria se a Paula fizesse uma janta? E como seria se você fosse ali comprar uma cervejinha gelada? Fica imaginando, né? Fica imaginando. A gente pode usar isso em tudo na nossa vida, né? Como a Kalina começou a dizer, a gente se vende o tempo inteiro, né? Não é só os produtos e serviços, né? Somos nós mesmos. Para a nossa boa comunicação efetiva com o mundo, a gente tem que mostrar de uma forma não tão afirmativa, né? Não tão imperativa, mas de uma forma mais leve, mais tranquila, que estabeleça um bom processo de comunicação. E isso a gente faz inconscientemente. E semana que vem vamos falar sobre rapport, né, Paula? Vamos falar sobre rapport? Que delícia! Rapport o Flávio aqui está perguntando para dar um exemplo de comunicação violenta. É o imperativo afirmativo. Eu tenho uma amiga que ela é assim. Nossa. Eu estou dirigindo, ela fala, vira pra cá, você tem que virar pra esse lado, você tem que pegar esse caminho, esse caminho é o melhor.
é o mais perto. Ninguém obedece ordens diretas. Gente, na boa, o caminho pode ser menor, mas às vezes eu quero o caminho mais longo, sabe por quê? Porque tem menos quebra-mola, tem menos, é um caminho mais reto, tem menos semáforo. O trânsito vai fluir mais. E algumas formas que a gente vê muito na comunicação efetiva é a forma até de dar feedbacks, né? Então, por exemplo, a Kalina faz algo que eu não gosto. Eu não falo, poxa, Kalina, você errou, você fez isso errado, não é assim. Não, você pode falar, olha, Kalina, eu fico imaginando que se eu estivesse no seu lugar, talvez eu poderia fazer dessa forma. O que você acha? Olha que diferença, gente. É diferente, né? Esse processo de comunicação não violenta tira um pouco a questão de julgamento. Senão fica parecendo totalmente. que a pessoa te julgando, tá querendo se mostrar melhor do que você. Ou mandatório, né? Ou mandatório. Então, isso a gente usa muito aqui na PNL. A gente chega a ser, nós practitioners e master agora, né, em PNL, chega a ser até chato, né? Porque você conversa com 2 programadores neurolinguísticos, chega a ser até chato, porque um debater no outro. Não, e com o metamodelo, com modelo mil. O pior, Paula, é que a gente está tão acostumado com essa linguagem gentil, com essa linguagem indireta, onde você tem vontade de fazer as coisas pela forma como a pessoa te abordou. Como seria, Kalina, se você pensasse melhor sobre isso? Se você fizesse dessa outra maneira, em vez dessa minha amiga falar assim, você tem que virar aqui à esquerda, tem que pegar esse caminho que ele é menor, ela poderia falar, Kalina, como seria se a gente pudesse ir por esse caminho que é mais rápido? Certa vez eu fui por esse caminho, eu cheguei mais rápido, vamos testar, vamos ver o que acontece. Olha como é diferente, saber gente. falar, né? É o que a gente chama dos suavizadores. Eu suavizo o não, eu suavizo a coisa do mandatório. Né? A gente utilizar os suavizadores na nossa comunicação. Porque todas as vezes que a gente aponta, que a gente manda, que a gente julga, o que as pessoas fazem? Levantam barreiras desse tamanho e aí acaba o processo de comunicação. Já era. Para de fluir. Né, as pedaladas, elas acabam. Vamos mandar um abraço aqui para Maurilene. Oi, Maurilene! Muito boas essas dicas. Elter tá dando um oi. Flávio, vocês são muito boas. Mentoria César Camargo. Oi, meninas lindas. O César tá sempre nos seguindo, assistindo nossas lives. É isso aí, César. Beijo, César. Prazer ter você aqui. Então é isso, gente. É muito. O pessoal que tá no meu Instagram, gente, meu telefone tá ali no pedestal. Eu não tenho como ver quem entrou, mas eu tô variando aqui as lives, ó. Você tá entrando no Esse meu Instagram? Esse é o seu que eu te falei, que são seguidores. Que chique. Tem uma mulher do bastidão. Ótimas dicas. Gente, nós estamos aqui para trazer realmente as dicas mesmo, sugestões para vocês e tentar que vocês possam, tudo que a gente falou, que vocês puderem fazer uma coisinha, né? Aproveitar 5% que a gente falou, já vai ser de grande valia para vocês, ok? E mais uma vez, quem quiser esse material, beijo para Paraíba, de Paraíba que Paraíba, você beijo! Adoro, isso aí, vamos marcar um evento aí pro pessoal de Paraíba, muito bom. Então, se vocês quiserem ter acesso a esses slides que a gente apresentou, ou quiser bater um papo com a gente, nossa bio do Instagram, tem nosso telefone, tem nossa forma de contato, manda um direct. Que pra gente vai ser um prazer imenso poder ajudar vocês em todos os processos e mostrar como a programação neurolinguística, como a hipnose pode auxiliar vocês em todas as áreas da vida de vocês. E segunda-feira às 19 horas. Estamos aqui de novo? Que bom, vamos ancorar isso. Muito bom. Então, prazer ver vocês hoje à noite e nos vemos durante a semana e segunda-feira estaremos aqui novamente. Beijos!